Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vou falar sobre o imperialismo na América. Bom, quando estava acontecendo a Segunda Revolução Industrial, aconteceu a corrida imperialista, né, na metade do século XIX, né? Os Estados Unidos, que também já era um país, metade do país já era muito industrializado, também entrou nessa corrida, tá? E aí, na época, né, em 1823, já começaram a surgir algumas teorias dentro do país a respeito do imperialismo e do neocolonialismo, tá? Então, a primeira teoria, assim, que surgiu no país defendendo essa dominação foi a doutrina Monroe, né, que foi realizada pelo presidente James Monroe na época, que dizia o quê? Que a América era dos americanos, portanto, cabia aos Estados Unidos dominar os países da América, porque ele que fazia parte da América e ele era um país mais civilizado, mais desenvolvido, então ele que era capaz de dominar a América e não deixar nenhum país da Europa, né, como aconteceu no século XVI, chegar e dominar a América. Então, essa foi a primeira doutrina defendida pelos Estados Unidos para ele conseguir dominar a América, tá? A segunda teoria foi o Destino Manifesto, que ele dizia que os Estados Unidos foi enviado por Deus para dominar as outras civilizações da América, né? Porque, mais uma vez, ele era desenvolvido, ele era civilizado e ele iria levar alguma ajuda para esses países da América. Então, ele defendia essa dominação dos americanos para os americanos, tá? E outra que foi surgindo bem depois dessa, também durante o século XIX, foi a Big Stick, né, que significa o grande porrete, no qual dizia que os Estados Unidos ele podia dominar sim a América em caso de alguma guerra, algum conflito ou alguma resistência, que ele podia entrar com a violência para conseguir a sua dominação, tá? Então nessa época teve vários lutas de independência que os Estados Unidos acabou ajudando para ele aos poucos ir dominando a América, tá? Só que a gente vai ver que a forma de dominação dele foi diferente, tá? Foi nessa época que apareceu a diplomacia do dólar. Por quê? Os Estados Unidos ele não chegou dominando, esse país vai ser meu, igual a Inglaterra fez, né? Primeiro, aos poucos, ele foi colocando o seu dinheiro no país. Então, ele emprestava o dinheiro para todos os países da América, o dinheiro dele circulava com mais facilidade, para que de forma indireta ele conseguisse dominar esses países da América. E de fato ele conseguiu, porque até hoje tem muitos países que pegam empréstimo com ele, depende dele para viver, né? E automaticamente fica com uma dívida externa enorme e tem que pagar os Estados Unidos aos poucos, né? Como a gente vai ver e viu que aconteceu diversas vezes com o Brasil, inclusive. Então, assim, essa forma de dominação dele, a gente fala que é indireta, diferente da Inglaterra, né, e dos países da Europa, que foram lá na partilha da África e da Ásia e dominaram de forma direta, tá? Bom, o que é importante a gente também avaliar nesse contexto histórico dos Estados Unidos, que no século XIX, né, em 1861, os Estados Unidos viveu a Guerra de Secessão, tá? Aonde o lado sul queria se separar do lado norte. Então a gente vai ter que relembrar um pouquinho aí a história dos Estados Unidos. O lado sul era um lado escravista, né? Eram grandes fazendas, vivia mais da agricultura, né? E o lado norte sempre foi mais desenvolvido. Então eles entraram nesse conflito porque o lado sul queria se separar, né, do lado norte,
e quem ganha, eles conseguem vencer. Então eles conseguem colocar a industrialização no país inteiro e conseguem abolir a escravidão. E o lado sul automaticamente, né, como ele vivia de fazendas, grandes plantações, não gostou disso porque eles necessitavam da mão de obra escrava, tá? Então, assim, por mais que existiu a abolição da escravatura, os negros, eles sofreram, né, muita discriminação. Inclusive, naquela época, em 1865, surgiu um grupo secreto no lado sul dos Estados Unidos chamado Ku Klux Klan. Era um grupo, então, que ele procurava a supremacia racial. Dizia que o branco era superior. E eles começaram a perseguir os ex-escravos, porque eles não aceitavam. Então, isso daí é muito importante e, assim, por incrível que pareça, existe até hoje. Bom, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar, tá? Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Valeu, gente!